gente! Eu sou a Bruna, esse é o canal sobre educação e literatura e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Anísio Teixeira. Bom, para todo mundo que é da área da educação, Anísio Teixeira tem feito assim grandes coisas para nós. Graças a ele nós temos aí a iniciação da escola nova. E antes de começar realmente o vídeo, eu vou ler para vocês uma das coisas que ele dizia e que, como uma pessoa muito sensata, acho que nós temos que estudá-lo e tê-lo como uma referência. Só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara democracias. Essa máquina é a da escola pública. Educar é crescer, crescer é viver. Educação é, assim, a vida no sentido mais autêntico da palavra. Choca-me ver o desdobramento dos recursos públicos para a educação, dispensado em subversões de total natureza e atividades educacionais, sem nexo nem ordem, puramente paternalistas ou francamente eleitorais. Revolta-me saber que dos 5 milhões que estão na escola, apenas 450 mil conseguem chegar à quarta série e todos os demais ficam frustrados, mentalmente incapacitados para se integrarem em uma civilização industrial e alcançarem um padrão de vida e uma simples decência humana. Somos condicionados pela propaganda para desejar o supérfluo, para atender necessidades inventadas, antes de haver atendido às nossas reais necessidades. Então, assim, Anísio Teixeira, como eu já falei, ele foi um dos percussores da Escola Nova e é por isso que hoje eu fiz um resumo para vocês sobre toda a grande importância dele, né, de uma forma bem resumida, porque ele fez muita coisa. Mas acredito que no cursos de pedagogia e letras ele não tem aí uma voz tão forte como deveria ter. Então por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que o Anísio Teixeira, ele veio a falecer com 70 anos. Ele nasceu em 1900 e viveu até 1971, mas ele ainda tinha 70 anos. E a grande questão aqui é que ele já estava num período meio conturbado com relação à educação, as coisas que o Brasil estava enfrentando. Então, em 1920 a 1930, ele acabou tendo aí os principais, a principal voz para que a escola nova fosse imposta, né, colocada no país. Porque o que acontecia? A educação não era para todos. Então ele já achava isso um absurdo. E por conta disso, ele acreditava que o país não iria nunca se desenvolver. Que sem educação o país não tinha como se desenvolver. Então, por conta disso que ele brigou tanto por uma escola gratuita, por uma escola para todos e por uma escola diferente da escola tradicional. Então, por isso que a gente tem esse nome de escola nova, quando a gente vai falar dessa pedagogia de 1920 a 1930, 35. Porque a gente está falando de uma educação que vai preservar o intelectual e não o meramente reprodutor. Então, a educação para ele era uma educação que fazia a pessoa refletir sobre estar numa sociedade. A gente falando essas coisas hoje até parece que é ridículo, porque a gente vive com um conceito, né, de educação que, claro, nós temos que ser educados para viver em sociedade. Mas antigamente isso não era assim e o Anísio Teixeira, ele foi um dos principais representantes dessa luta por uma educação intelectual. Então, assim, que as pessoas não tivessem mais diferenças sociais dentro da escola, então uma escola que fosse gratuita, não uma escola só para quem tinha condição de estudar, e era um estudar, né, porque você era uma máquina, né, e a gente tá falando, eu tô falando disso, mas é muito difícil a gente pensar numa escola dessa forma naquela época. Então, ao dizer para vocês que o Anísio Teixeira ajudou esse tipo de implementação escolar, eu tô falando para vocês que ele brigou por isso, mas eu acho que é muito complicado a gente rotular que a escola, depois de Anísio Teixeira, depois da escola nova, todas as escolas do país se preocupavam com o intelectual. Não, isso não acontece, isso demora muito tempo, isso ainda demora, né, na minha visão. Então, não é tão simples assim. Para começar, também o Anísio, ele reformou a escola, então, da Bahia e do Rio de Janeiro, o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro.
Ele foi também jornalista, ele foi escritor, ele foi educador, então ele estava realmente no meio das letras, no meio população, no meio de sociedade. Essa era a maior preocupação dele. Foi por isso então que em 1932 ele participou do Manifesto dos Pioneiros. Para quem não sabe, se você é da área acadêmica, por favor, procure aí Manifesto dos Pioneiros na internet. Ele participou dessa revolta, né, dessa luta, e por isso que ele começou a realmente perceber que a luta ia ser um pouco maior do que ele estava pensando. Então, ele veio aí de 1920 até 1935. Pô, são 15 anos, né, gente? 15 anos lutando por uma educação para todos. Hoje em dia, a gente vê que as escolas estão praticamente abandonadas e eu paro e penso assim, nossa, há pouco tempo atrás ainda tinham pessoas que estavam gritando para que a gente pudesse ter um ensino regular, um ensino laico, um ensino público gratuito. E hoje em dia a gente tem essas oportunidades, né? Nós temos muitas escolas que elas estão praticamente abandonadas. Então, assim, a luta ainda continua, né? O Anísio Teixeira deixou um legado e eu acho que a gente não fala muito de Anísio Teixeira porque justamente o que ele fez já caiu meio que por senso comum, sabe? Já tá meio que igual à sociedade que a gente tem hoje. Mas assim, ele lutou muito para que as coisas fossem do jeito que elas são hoje e eu acredito que dá uma certa tristeza pra gente que é da área pedagógica ver tantos educadores lutando tanto pela educação, por escolas, e a gente chega nas escolas hoje, é tudo assim, acabado, parece cena de filme, sabe? Então assim, o Anísio, ele fez coisas que nós realmente precisamos voltar a fazer, que é se importar com a educação. Eu acho que essa é a principal arma que a gente tem para lutar por um país melhor, para lutar por pessoas melhores, por uma educação melhor, por uma saúde melhor, para tudo ser melhor a gente precisa de educação. Falando um pouco da metodologia dele agora, o pragmatismo que ele implementa na metodologia dele vem por conta do John Dewey, sabe? Do psicologia. Ele foi aluno do John Dewey nos Estados Unidos. Ele foi um aluno de pós-graduação. E o pragmatismo aqui está envolvendo, a metodologia dele pragmática, né? Envolve justamente a questão da educação ser feita para uma pessoa que está inserida num contexto social, né? Então, assim, você precisa ser educado intelectualmente. Então, assim, você não precisa só saber sei lá, fórmulas, você precisa saber aplicar essas fórmulas no dia a dia. E aí ele também tem uma visão de que o mundo, ele se transforma, a sociedade se transforma, ela vai mudando de décadas em décadas, de dia após dia. Então, por conta disso, ele também se preocupa em criar seres humanos, né, em educar seres humanos capazes de entender transformações do mundo, até pra gente se entender, né? Eu acho que isso tem muito a ver hoje em dia com a questão de psicologia, né? Nós temos adolescentes e nós temos crianças extremamente com problemas emocionais mesmo, porque justamente não entende as mudanças do mundo. E ele já propunha isso há muitos anos atrás. Por isso que a didática dele se preocupa em desenvolver um homem livre, um homem capaz de se auto-entender, um homem capaz de ajudar o próximo. Então tem tudo uma ligação. As matérias de uma escola progressista, que é a qual ele propunha, elas são assim, o professor precisa ensinar alguma coisa de matemática, ok. Então ele dá várias opções e os alunos escolhem de qual forma eles vão gostar de aprender mais. É claro que falando isso hoje, a gente já conhecendo outras teorias pedagógicas, a gente sabe que não funciona bem assim e tal. Mas ainda assim a proposta é válida, né? Estamos falando de um contexto de 1920, gente, faz muito tempo. Então, ainda assim é válido, mas a grande mensagem que a gente tem do Anísio é justamente a mensagem de que a escola precisa ser para todos. E hoje em dia eu até vejo alguns alunos meus brincando assim, que cara... Quando eu falo, né, vocês sabem por que vocês estão na escola? Eles falam assim, que cara babaca, não sei o que, queria estar em casa.
mas a gente está falando de uma sociedade que precisa ser educada justamente para não ter esse tipo de pensamento. E é isso que ele fazia naquela época e é isso que a gente está tentando fazer até hoje. Esse resumo que eu fiz para vocês e que eu vou disponibilizar lá na minha página do Facebook, eu destaquei aqui alguns nomes que apoiaram a Escola Nova e apoiaram principalmente o nome do Anísio Teixeira. Entre eles está a nossa Cecília Meirelles, né? Sempre claríssimo. O Lourenço Filho e o Fernando Azevedo. Então, assim, nós tivemos aí ele teve um apoio aí, assim, de grandes nomes, né? Ele não estava sozinho, ele não estava fazendo besteira, ele sabia disso. O principal modelo de escolas do Anísio Teixeira é baseado nas escolas comunitárias americanas, sabe? Então, foi por conta dessa visão dele lá de fora que ele falou, não, peraí, o meu país também precisa disso, a gente precisa de uma educação para geral, assim, não dá para só quem tem renda ter noção de matemática, português e essas coisas. Então foi por conta dele que a gente teve aí esse grande avanço, né? Esse primeiro grande avanço, porque ele foi só o pioneiro para tudo isso poder acontecer, mas depois dele várias outras pessoas lutaram para que realmente esse grande desejo dele se concretizasse. Então, acredito que o Anísio Teixeira, ele tem, assim, né, uma visão política das coisas. Eu acho que hoje, hoje e sempre, quando a gente fala de educação, a gente está falando de política, mas eu acredito também que o olhar dele é um olhar sensível ao ser humano. E é isso que acredito que esteja faltando hoje nas metodologias de ensino, né? A gente vê aí vários materiais pedagógicos que estão voltando lá à escola antes de 1920, que é assim um material só reprodutor. A gente vê isso muito em escolas de idioma, a gente vê isso muito em escolas mais poder aquisitivo. Então, assim, é complicado a gente falar dessas coisas, porque a gente já tá calejado, a gente da área pedagógica já tá calejado de ver que não funciona desse jeito, que não é assim, mas a gente continua fazendo, né? Então, assim, é complicado. Mas falando dessa questão política do Anísio Teixeira, ele era assim, declarado alguém que acreditava na democracia, né? Tanto o intelectual do ser humano quanto na sociedade. Então, assim, não tô puxando nenhum viés, eu só tô realmente passando a mensagem pra vocês. Mas é isso. Então, o Anísio Espíndola Teixeira reformou aí o sistema educacional da Bahia, do Rio de Janeiro, ajudou a gente a ter um pensamento mais humano sobre o intelecto, sobre o ato de educar, e ele é muito importante para que a gente possa acredito que ter força hoje em dia para lutar por uma educação que realmente aconteça, né? Ele e vários outros lutaram por uma educação que realmente fosse laica, pública, integral, gratuita, que não tivesse diferença, que fosse um ambiente próspero. E hoje em dia essas coisas estão perdidas. Então eu acho que muito mais do que você como professora e educadora e como eu como professora e educadora, acho que muito mais que a gente ficar estudando essas pessoas é ver a obra delas, né? Enxergar o que elas fizeram. O Anísio Teixeira não teve apoio de todo mundo, né? Muito pelo contrário, o mundo inteiro ficou contra ele. Nós também, como professores, ainda vamos ter o mundo inteiro contra nós. Mas a principal mensagem que eu acredito que ele passa pra gente no dia de hoje não é nem a metodologia, não é nem a forma de desenvolvimento intelectual. Eu acredito que é justamente a forma de luta, de não perder a vontade, de não perder o brilho nos olhos pela educação. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou disponibilizar isso lá no Facebook, vou deixar o link aqui embaixo. Estudem Anísio Teixeira, estudem todos esses outros grandes educadores, porque com certeza com eles a gente aprende bastante e a gente pode se reinventar também em sala de aula. Então é isso. Obrigada pela atenção e até mais.